Livro de Romanos, capítulo 10, dos versículos 1 em diante. Diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aqui tá bom, palavra do Senhor. Pensando, irmãos, nessa palavra, a gente começa a ponderar aqui as palavras que Paulo nos traz sobre Israel. E sobre o testemunho que ele dá, porque ele sendo um israelita, ele sendo um fariseu, ele conhecia a história, ele veio disso, os familiares dele eram disso, o povo dele era desse meio. Não era um povo distante que ele ouviu falar ou que ele conviveu por um tempo, não. Ele veio desse povo. E tanto ele veio desse povo que ele dá testemunho deles. E o que ele diz do testemunho, irmãos? Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Irmãos, o povo de Israel tem zelo de Deus, é isso que ele está dizendo. E foram reprovados quanto a esse entendimento. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Irmãos, é isso que está dizendo. E a gente já parou para pensar o que quer dizer justiça própria? Como assim? O que ele está dizendo, em resumo, é o seguinte: eles buscavam justiça. Eles buscavam alguma justiça. Mas a justiça que eles buscavam era uma justiça própria. Não como convém. Porque mas não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, eles procuraram estabelecer uma justiça, mas não a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Qual é a nossa justiça? A nossa justiça é Cristo, irmãos. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria estabelecer essa ponderação, que eles acreditavam que estavam buscando a Deus. Eles tinham zelo por Deus, mas não como convém. Olha a profundidade disso, olha o impacto disso. Há outras passagens, irmãos, que dizem que haverá tempos de perseguição, onde pessoas hão de perseguir os verdadeiros crentes, achando que estão agradando a Deus. Os irmãos entendem? Então, a justiça que eles estão tentando estabelecer, a gente vê que é inimiga de Deus. Então, a gente estava falando sobre estabelecer justiça própria, aqueles que buscam a justiça própria, como Paulo, antes de se converter, ele procurava justiça, irmãos. Só que a justiça que ele procurava era justiça própria. Esse é o ponto. A justiça que Paulo procurava antes era justiça própria e era inimiga de Deus. É isso, irmãos, entende? Então, a gente tem que ponderar, entender e ver o que o Senhor quer nos falar quando fala de justiça própria, né?
E aí eu questiono, será que é só os fariseus? Porque esse termo não se usa mais hoje, né? Isso é algo que ficou mais, tem saduceus, né? Mas vamos pensar na questão da justiça própria, porque essa palavra vale para hoje. Algumas religiões, elas creem que elas buscam, que elas vão alcançar a justiça obedecendo a sua lei. Seja a religião judaica, né, de onde está falando aqui Paulo, sejam outras religiões. Vamos pensar então na questão da religiosidade no mundo, né? Algumas religiões creem que alcançam a justiça na medida da obediência da sua lei, da sua religião. E eu não estou falando, estou falando de várias religiões. E tornam isso algo elevado. Os irmãos entendem que essa é a meta, essa é a busca. O grande alvo de algumas religiões é a busca da obediência da sua própria lei, da lei da sua religião. E cada religião pode ter um conjunto de leis diferentes. Outra forma de buscar justiça, que alguns que buscam a Deus, creem que buscam a Deus, supostamente buscam a Deus, buscam se justificar de uma outra forma aqui que eu quero pontuar. Caridade. Há pessoas que buscam a Deus, que buscam se justificar com caridade. O alvo, ou um dos grandes alvos, dos grandes objetivos do seu grupo é caridade. E com isso, buscam justiça própria, buscam estabelecer, não, isso é justo, eu estou fazendo justiça com isso. Certo? O primeiro grupo, eu estou obedecendo a lei. E com isso eu estou alcançando a justiça. Porque eu cumpro muito rigorosamente aquilo. Segundo grupo que eu mencionei, caridade. Eu faço muita caridade. Eu ajudo pessoas na África passando fome, eu ajudo, certo? Pessoas com necessidade. E isso me imputa a justiça no coração delas. Terceiro, retidão moral. Retidão moral. Pessoas que buscam a Deus e creem que estão alcançando justiça através da retidão moral. Que elas são muito retas. Elas não fazem isso, não fazem aquilo outro. Então, retidão moral. Eu não faço isso, não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro. E nisso de não fazer nada, de estar nessa pureza moral, né? E isso imputa justiça. Que mais? Reclusão. Reclusão. Pessoas que se ficam reclusas, né, do que, sei lá, alguns chamam de sistema ou de, né, do que mais for, ficam reclusas as pessoas e vão para algum tipo de... alguns vão para as montanhas, outros vão para lugares afastados, e essa reclusão imputa justiça a eles. Eu queria ver ainda alguns outros aqui. Mais um ponto, irmãos. Conhecimento exclusivo, esotérico ou espiritual. Conhecimento exclusivo, eu sei, daí aqueles grupos que têm conhecimentos secretos, conhecimentos ocultos, ou esotéricos, né? Ou conhecimentos ocultos, né? Sabedorias superiores, que não é de conhecimento de todos. E isso imputa justiça a eles, né? Eles alcançam justiça por ter um conhecimento exclusivo. Um conhecimento que seria superior aos demais homens. Então, essas formas, né, de alcançar, de buscar justiça. Porque, como Paulo diz aqui, eles procuraram estabelecer a justiça própria, mas qual é a nossa justiça, como a gente leu aqui em Romanos? É a justiça que vem de Cristo. Essa é a nossa justiça, a justiça que vem de Cristo. E essa justiça, irmãos, ela nos é imputada.
A justiça que nós alcançamos não é própria. É uma justiça que nos é dada, nos é outorgada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós voltar aqui, nenhum desses pontos que a gente leu aqui, não é a questão da obediência. Se a gente vai falar, por exemplo, então, da obediência da lei, nós não seguimos a lei de Moisés de forma nenhuma, mas nós buscamos seguir a vontade do Senhor. Nós buscamos nos afastar de bebedeira, buscamos nos afastar de glutonaria, não é isso? Nós buscamos isso. Segundo ponto, caridade. Nós buscamos caridade, não buscamos, irmãos? Nós devemos buscar ajudar o próximo, ajudar aqueles que são necessitados. Amém quanto a isso. Retidão moral. Irmãos, quem crê no Senhor tem que ter uma conduta moral positiva, boa, reta. Uma conduta moral reta. Reclusão. Assim, nós somos reclusos no sentido de que nós não seguimos os valores do mundo. Nós estamos no mundo, a gente não vai ser recluso no sentido físico de ir para as montanhas, ir para um sítio, mas nós somos reclusos no sentido de não seguir os valores do mundo. Então, de certa forma, nós somos reclusos também. E conhecimento exclusivo, né? Irmãos, o conhecimento que nós temos não é exclusivo. Ele está aqui na palavra de Deus. Então, daquilo que foi listado, o problema muitas vezes não são aquelas coisas, por exemplo, caridade. A questão é buscar justiça através da caridade. Os irmãos entendem? A questão é a gente buscar justiça através de algum daqueles pontos. O alvo ser aquele. Irmãos, o nosso alvo não é isso aí. O nosso alvo é Cristo. E porque nós amamos a Cristo, nós vamos buscar agradar o Senhor. Ter retidão moral, mas há religiões que não buscam a Cristo e pregam retidão moral. Os irmãos entendem? A retidão moral não é o objetivo em si. Isso é justiça própria. O objetivo é Cristo. Nós não temos condições de alcançar justiça nenhuma. A justiça nos é imputada e isso faz toda a diferença. Se os irmãos parar para pensar, faz toda a diferença. Jesus ter morrido na cruz por nós vamos para alguns versículos agora, e a justiça que nos vai dar a ressurreição e o acesso ao céu é a que vem do sangue dele. E eu, por gratidão e por amor ao Senhor, aí eu vou buscar caridade, eu vou buscar, porque eu amo o Senhor. 1 Pedro 2:24 diz assim, eu vou lendo aqui: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Amém, irmãos? Ficou clara a justiça de onde vem? Tem mais versículos para a gente ter certeza que a gente não está se confundindo. De novo, levando ele mesmo em seu corpo. Seu corpo quem? Não é o meu corpo, é o corpo dele. Os nossos pecados sobre o madeiro, para que aonde que ele levou os nossos pecados? Na cruz, irmãos. Como que... Não fala de caridade aqui. Não fala da questão da lei. Não fala de retidão moral aqui. Fala do sangue do Senhor. Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Amém? Agora, isso que ele fala, nós estamos mortos para o pecado. Por que nós vamos buscar retidão moral? Porque nós estamos mortos para o pecado. Mas eu não vou fazer disso uma bandeira, irmãos. Isso tem que ser normal para mim, eu buscar retidão moral. Estou dando um dos exemplos. Tem que ser natural para mim, na direção do Senhor, a caridade. Porque a gente entende o que Cristo fez. A gente imita Ele. A gente consegue imaginar Cristo não tendo retidão moral? Não. A gente consegue imaginar Cristo não ajudando. O que ele veio, ele foi ajudar as pessoas necessitadas, né? Ajudar aqueles que estavam feridos e precisavam. Então nós imitamos a Cristo.
e tudo mais que eu comentei. Abandonar o pecado do coração. Porque nós imitamos, nós estamos mortos para o pecado, para que a gente pudesse viver para a justiça. Que é isso? Que a gente está livre agora para ter retidão moral, para praticar a caridade, para buscar a lei espiritual, não é a lei de Moisés de novo, mas a lei sim espiritual, né? Que são os frutos do Espírito lá, conforme em Gálatas. Então é para isso, nós estamos livres agora para obedecer ao Senhor. Essa é a direção e faz diferença, porque se você prega que você é justificado pela caridade, aí o objetivo passou a ser esse, e não é isso. Você não se torna melhor por praticar a caridade. Os irmãos entendem? Vamos adiante. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através de quem? De Jesus Cristo. Não através de qualquer outra coisa que eu citei. O Senhor nos reconciliou através de boas obras. Não é isso que diz, não é? Porque são boas obras isso que eu falei antes. Não, nos reconciliou através de Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Amém, irmãos? E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Olha aqui, irmãos, está vendo? Da onde vem a nossa justiça? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? A nossa justiça não vem de todos aqueles atos que eu comentei. Apesar que praticar aqueles atos, todo cristão deve buscar praticar eles sim. Retidão moral, eu vou repetir de novo. Retidão moral, caridade, buscar a lei do Senhor, a vontade do Senhor, né, na lei espiritual, conforme Gálatas. Comentei também sobre conhecer Cristo, e a palavra fala de crescer em conhecimento. Mas isso não é exclusivo, nós não somos melhores por isso, mas quem busca, acha. Quem buscar o ensino e a palavra vai ter mais conhecimento do Senhor. Mas fazendo isso tudo, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, profundamente a palavra, praticando caridade, praticando essas coisas, tendo a retidão moral, isso não é a fonte da justiça. Ainda assim isso não é a fonte. Isso nós fizemos por amor. Porque nós amamos a Cristo, nós buscamos Ele, buscamos conhecer Ele, buscamos imitar Ele. Mas a fonte da nossa justiça é o sangue do Senhor que foi derramado na cruz. Que diferente, né? Como eu pensava, como eu já fui iludido pelo meu próprio coração, achando que de mim poderia vir bem. Quando vem bem de mim é porque eu estou imitando a Cristo. Muitas vezes, muitas pessoas quando praticam o bem também querem fazer uma grande propaganda. E nisso não é a justiça, irmãos. Aqueles artistas que vão para a África querem mostrar toda a benevolência que fizeram lá. Nisso não há justiça. Porque quem é justo, quem busca a Deus, faz a Deus para agradar a Deus sem querer se mostrar, se exibir. Porque daí o que acontece? Quem viu aquele artista indo para a África e praticando aquelas coisas, e ajudando as crianças, e fazendo isso e aquilo,
vai atribuir a justiça a quem? Ao artista e não a Deus. E o que a palavra diz? A Deus toda a glória. Então, tudo que a gente fizer ao próximo e aquelas coisas que eu comentei, que a gente faça calado, irmãos. A gente não tem que encher a boca para dizer que a gente tem... Eu nunca roubei, eu sempre fiz tudo certinho na minha empresa, eu sempre... Isso tem que ser um normal, sem que a gente faça propaganda de si mesmo. Os irmãos entendem? Porque daí começa a virar justiça própria. Aquilo que era correto, que o Senhor se agrada, que nós vamos ajudar alguém que necessitado, o Senhor se agrada disso. Mas a gente encher... Não que a gente não possa dar um testemunho, a gente tem que ter esse discernimento, não é isso. Mas muito cuidado com a vaidade do coração. Porque o nosso coração quer roubar a glória de Deus. O homem natural quer usurpar a glória de Deus, envenenado pelo diabo. Amém, irmãos? Então, a nossa justiça vem do sangue do Senhor. Nada vem de nós, nada. Vem toda a justiça, vem do sangue derramado na cruz. É isso, irmãos. É isso. Para que ninguém se glorie, ninguém enche a boca para dizer que fez isso ou fez aquilo. Não há justiça e não há glória em nós, nenhuma. Não há nenhum motivo de vanglória, de presunção, nenhum. De poder bater no peito e dizer porque eu ajudei fulano, porque eu ajudei as crianças na África, porque eu fiz tal coisa, porque eu nunca roubei, porque eu nunca matei. Não, a justiça não vem disso. E por isso que o Senhor, quando aquele jovem rico lá começou a dizer que ele fazia, lembram do Evangelho? Porque eu faço isso, eu observo aquilo, eu faço aquilo outro, deixa tudo e me segue. Aí ele não quis. Entende? Porque ele confiava na justiça que vem dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, que inversão de valores. Que inversão de valores aqui. O que o Senhor disse no versículo 9? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo se manifesta onde? Nas fraquezas. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos falar um pouquinho dessa fraqueza de Cristo, que onde Cristo procura e onde ele encontra. Isso não é a lógica do mundo, irmãos. Isso não é a lógica do mundo. Também Jesus entrou na entrada triunfal, lembra? Na semana antes da Páscoa ele entrou, e aí todo mundo louvando e Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque aclamaram ele como rei. Inclusive os fariseus disseram para Jesus repreender. Não, tu não é rei, tu, né? Tá vendo lá? Repreende. Daí Jesus diz, se eu repreender eles, até as pedras vão aclamar. Então, Jesus estava sendo visto como rei. Ele foi aclamado dessa forma e Pedro via isso. E ele tinha uma visão triunfalista, entende, irmãos? De Cristo, Pedro. Pedro tinha uma visão triunfalista de Cristo. E aí o que acontece? Quando ele viu, e Jesus disse que ia morrer, e Pedro diz, não, de forma alguma.
Não vai fazer isso contigo mesmo. Arreda, Satanás, ele disse daí. Para trás de mim. E aí, mas ainda assim ele achava, não, Jesus vai, uma visão triunfalista. Quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus. E vamos adiante, né? Os discípulos abandonaram Jesus, todos eles. Esse é o Cristo fraco, irmãos. Os discípulos abandonaram Jesus. Os discípulos sabiam que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Só que quando ele ressuscita, o que acontece? Os discípulos acreditaram? Não acreditaram. Os discípulos não acreditaram que Jesus tinha... Lembra quando as mulheres vêm da tumba dizendo que Jesus ressuscitou? Os discípulos não acreditaram. E depois, nem a própria família de Jesus cria nele. Nem a família de Jesus cria em Jesus. Porque o natural seria pensar o seguinte, ó, o anjo apareceu para Maria, Maria tinha aquela promessa, uma promessa perdão, uma promessa sobrenatural, de um anjo aparecer, dar a promessa. Era natural que ela contasse isso para os irmãos, e os irmãos, todo mundo dissesse, não, o mundo não acredita em Jesus, mas o anjo apareceu para mãe, para nossa mãe, e nem Maria parece que no início também ela dava muito valor ou enxergava, né, a direção que ele ia tomar. A sensação que dá no Evangelho é que nem a própria mãe, que recebeu a promessa do anjo. Porque tem passagens que mostram que eles achavam que ele estava fora de si. E os irmãos também. Entende? E desse Cristo que nem os discípulos criam, nem os discípulos depois estavam dispostos a dar a vida e fugiram. Os mesmos discípulos depois estavam dispostos a dar a vida. Se a palavra quisesse destacar os discípulos como sendo pessoas bravas, honradas, cheias de valor, ela ia, não, que eles foram na cruz, eles estavam dispostos. A palavra mostra eles como covardes na hora da provação, naquele momento. E apesar disso, a palavra seguiu adiante, irmãos. Depois eles foram tomados pelo Espírito Santo no Pentecostes e a vida transformou. Amém? Assim como Paulo tem antes e depois. Vamos estabelecer isso, tá? Pentecostes transformou eles em homens corajosos, em homens com intrepidez. Mas até então, pensa que a Bíblia não esconde a verdade, irmãos. A palavra conta a nossa miséria, inclusive de gente que andou com Jesus. Ninguém aqui andou com Jesus pessoa, né? Bom, eles andaram e eles amarelaram na hora da provação. Será que nós somos melhores do que eles? Mas eu quero ainda destacar essa questão da fraqueza. Como a fraqueza se mostra nas pessoas que conviveram com Jesus, e apesar disso, o mundo se tornou cristão, o mundo ocidental, o mundo inteiro conhece Cristo, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, apesar dos homens e não por causa dos homens. Os irmãos entendem? Esse livro chegou até nós, e a história chegou até nós apesar do homem. E isso só fortalece o testemunho. Os irmãos conseguem entender? Que isso fortalece o testemunho. Por que fortalece? Porque se você vai retratar, se tivesse uma grande mobilização com dinheiro, com patrocínio, os reis queriam, né, aquela glória do homem tivesse, aí iam dizer, não, claro, Jesus, essa cultura cristã existe porque os poderosos queriam. Os irmãos entendem? Mas não, a cultura cristã existe apesar dos poderosos e não por causa dos poderosos. Entende? Então, na fraqueza, mostra o poder de Deus. Entende? A fraqueza do homem, a fraqueza dos discípulos no início, a fraqueza, a incredulidade da família de Jesus, como eu comentei, só mostra o poder de Deus, porque pensa bem, um pescador, alguém que nasceu numa vila insignificante, que era Nazaré, que era um marceneiro,
que foi crucificado no meio de ladrões, que tinha discípulos que correram da raia na hora, e cuja família nem acreditava nele no começo, se tornou o que se tornou no nosso dia. E hoje a palavra é pregada no mundo inteiro. Essa é a fraqueza, entende? Então a fraqueza exalta o poder do Senhor. Porque apesar dessa fraqueza, a palavra chega até nós. Os irmãos entendem? E aí voltando que no assunto do início, as religiões, irmãos, elas exaltam a força e não a fraqueza. Quem manifesta o poder através da fraqueza é só Cristo. Quem manifesta o poder através da fraqueza é só Cristo, nosso Senhor. Os irmãos entendem isso? Os demais deuses desse mundo exaltam através do poder. Seja através do poder da sua lei, seja através do poder da caridade, que é o poder do ser humano, né? Aquela coisa humanista, seja através do poder de ter uma conduta moral reta. Os irmãos entendem? Elas exaltam, vê como os demais colocam os seus, vamos dizer, os seus paradigmas lá, os seus deuses, né? Como sendo grandes. Como é que os egípcios colocavam lá o faraó? E como é que eram os deuses egípcios? Eram deuses assim que se manifestavam em fraqueza como Jesus? Não, os deuses egípcios se manifestam com força, com poder, não é? Jesus se manifesta com fraqueza, irmãos. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem? Os demais deuses, se for pensar em toda a história pensa aqueles deuses da época de Jesus, os deuses gregos, né? Zeus e aqueles deuses do Monte Olimpo, né? São deuses que se manifestam no poder. Eles tinham poderes Mas Jesus se manifesta através da fraqueza, irmãos. Não de uma forma triunfalista. E Paulo aqui se gloria de sofrer perseguição. Os irmãos entendem? Porque a gente não precisa da aprovação. É na perseguição, na adversidade que Deus se manifesta, irmãos. Entende? Os irmãos entendem? Então, voltando, a nossa justiça vem da onde? Não vem de retidão moral, de caridade, de obediência a uma certa lei. Não vem de um conhecimento exclusivo. Nossa justiça vem do sangue do Senhor Jesus Cristo, que se manifestou em fraqueza, como a gente viu aqui. E por essa fraqueza o poder de Deus se manifesta. Isso é loucura para o mundo, irmãos. O mundo não entende isso, irmãos. Se nós não olhar com olhos espirituais, nós não entendemos isso. Mas eu estou mostrando para vocês de uma forma prática como um homem que viveu, que era um marceneiro, que foi crucificado no meio de ladrões, cujos discípulos fugiram, cuja nem a família acreditava nele, é o nosso Senhor. E cuja palavra chegou aos 4 cantos do mundo, irmãos, a todos os lugares, a todo o planeta Terra. O mundo inteiro já ouviu falar de Jesus, desse que eles dizem que é fraco. Os irmãos entendem? Aí está o poder do Senhor, e dele, do sangue dele, desse que dizem que o mundo diz que é fraco, vem a nossa justiça. A nossa justiça vem dele, do sangue do Senhor. Paremos para pensar isso aí, irmãos. Paremos para pensar que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, nos iluminando o nosso coração, para que a gente entenda isso. E não tenha uma visão de evangelho, uma visão de mundo triunfalista. Porque esse é um caminho errado, irmãos. O triunfo, a vitória vem do Senhor de uma forma que a gente não espera. A palavra possa habitar no nosso coração e nos alimentar e nos ensinar isso aí, porque isso aí é um grande mistério e ao mesmo tempo
é a palavra do Senhor. Que Ele possa falar conosco através disso. E a Deus toda a glória, irmãos.